Nós vamos meditar nesse texto. A partir desse versículo 18 do capítulo 4, nós podemos dizer que, finalmente, o processo de saída do Egito começou. Até o versículo 17, melhor dizendo, do capítulo 4, nós ainda temos as preliminares aí. A situação do povo, Deus que vê a situação, convoca um libertador que é Moisés, mas finalmente a partir do verso 18 é quando nós começamos a experimentar a peregrinação daquele povo. É quando os primeiros passos, de fato, em direção à terra prometida e de saída do Egito começam a ser dados. Justamente quando Moisés sai de Midian, retorna ao Egito e lá começa a fazer a libertação do povo de Deus. Os versículos 18 a 26 do capítulo 4, nós não vamos ler todos de uma vez só, mas vamos ler parte a parte e meditar em cada um dos blocos. Eles estão divididos aqui em duas partes, 18 a 20 e depois de 21 a 26. São dois momentos diferentes, dois momentos em que nós precisamos meditar. Vamos começar então com 18 a 20. Esse texto nos diz que Moisés obedece ao Senhor. Diz assim: saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Este trecho aí simplesmente é uma nota de que, depois de tanto relutar, naqueles versículos anteriores, de 1 a 17, a respeito do chamado de Deus, Moisés finalmente obedeceu. E obedeceu com precisão. Ele foi exato na maneira de obedecer a Deus. Veja o versículo 17. Disse Deus a Moisés o seguinte: toma, pois, esta vara na tua mão, com a qual hás de fazer os sinais. O versículo 20 termina dizendo: tomou Moisés, pois Moisés, sua mulher e seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. O que nós temos aqui é a boa notícia de que, inicialmente, embora Moisés não quisesse ir e tenha argumentado de todas as formas, finalmente ele se dobrou ao chamado de Deus e foi cumprir aquilo que Deus lhe tinha convocado a fazer. Há uma parábola proposta por Jesus que fala de dois filhos. Um que o pai falou assim: filho, vai no campo e faz assim, assim, assim. E ele falou: eu não vou. Mas depois de um tempo ele foi. Esse mesmo pai chamou um outro filho e falou: filho, vai no campo e faz assim, assim, assim. E o filho falou: eu vou. Mas não foi. O caso de Moisés é semelhante com o do primeiro. Alguém que relutou, mas acabou fazendo a vontade de Deus com obediência. Esse texto nos faz ver que quando Deus propõe no seu próprio coração convocar alguém para fazer alguma coisa, não haverá jeito, não haverá argumento, não haverá incapacidade levantada que impeça essa pessoa
de realmente ir. É insuportável não atender ao chamado de Deus. E Moisés foi e obedientemente atendeu ao chamado do Senhor e voltou para o Egito. Inclusive levou o bordão, e esse bordão certamente foi um instrumento, uma ferramenta maravilhosa a fim de colocar temor no coração dos egípcios. Essa é a primeira parte, esse trecho fala sobre isso. Os versos de 21 a 23, eles falam de uma comissão final, uma última instrução que Deus dá a Moisés. O Senhor comissiona Moisés para que este leve uma mensagem específica para o faraó. Veja o que dizem esses versículos, Êxodo 4, 21 a 23. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe o povo ir. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas, se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. O que acontece aqui, muito fácil de notar, é que Deus tem uma última mensagem, e essa deve ser entregue diretamente, especificamente ao faraó, ao rei do Egito. Lá no chamado que Deus fez a Moisés, no começo do capítulo 4, ele diz para Moisés o que Moisés deve dizer ao povo de Deus, aos hebreus. Dizer que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que se lembra da aliança, o Deus que vê o sofrimento, que ouve o clamor, o Deus que desceu para salvar o seu povo. A mensagem no chamado de Moisés, versículos 1 a 17, é a mensagem para o povo de Deus. Esta mensagem última é um recado específico para o faraó. E o que contém esta mensagem? O que Deus quer comunicar ao faraó? A mensagem é uma sentença contra o faraó e contra o próprio Egito. O que diz a mensagem? O final da mensagem é: eu matarei teu filho, o teu primogênito. Essa é uma sentença de juízo de Deus contra a nação egípcia. Nós sabemos, nós conhecemos a história. Quando você vai lá para o capítulo 12, no verso 29, está justamente descrito o dia em que Deus, com um anjo destruidor, foi até o Egito e matou todos os primogênitos do Egito. Só escaparam aqueles que tinham a marca do sangue do Cordeiro nos umbrais das suas portas, o povo de Deus, os hebreus. Este é o juízo que Deus executará no Egito. Eu não vou falar muito disso agora, porque nos próximos textos, nos próximos sermões, nós iremos falar sobre isso. Mas é importante você observar que Deus tem um juízo para o Egito. Deus irá matar os primogênitos do Egito. Agora, o juízo de Deus, ele não começa aí. Há uma coisa que Deus fala antes para Moisés, que irá fazer antes de matar os primogênitos. Ele diz a respeito do faraó: eu endurecerei o coração dele. O que Deus está dizendo é que o seu juízo começa com o endurecimento de coração e termina com a punição pelo pecado. E só para resumir a história, em outras oportunidades nós vamos falar sobre isso. Quando Deus tira a sua graça de alguém e entrega esta pessoa a si mesmo, esta pessoa vai de mal a pior. E a única coisa que ela pode colher é o juízo final de Deus. Foi o que aconteceu com Faraó. A mensagem
segunda coisa que nós podemos ver nessa mensagem, é uma mensagem simples, muito clara, muito objetiva, é uma mensagem direta, é uma mensagem ameaçadora. Deus está dizendo para o faraó: deixe meu povo ir, senão eu vou lançar juízo sobre a nação egípcia. A mensagem é terrível para aquele povo. Quando nós vemos a história do Egito e vemos que a mensagem foi acompanhada de tantos sinais, pragas e outras coisas, nós ficamos pensando como o faraó não voltou atrás na decisão de não deixar o povo ir ao Egito. Como é que ele se manteve irredutível na sua disposição de manter o povo hebreu escravizado? Como é que ele não se arrependeu disso? Ele não se arrependeu disso justamente porque o Senhor endureceu o seu coração. Ele já estava sob o juízo de Deus. Deus tinha um propósito de julgar aquela nação. Deus iria punir os egípcios por todos os seus males, por tudo que eles fizeram contra o seu povo. Olhe, Deus fala para o faraó: você tem maltratado o meu filho, Israel é o meu filho, e se você não deixá-lo ir, eu vou maltratar o filho de vocês. Deus vai tomar a vingança. Eu quero ler aqui alguns textos, você não precisa abrir, para você entender que o propósito de Deus na história, neste momento, não era apenas libertar Israel, mas era também trazer o juízo sobre a nação egípcia. Gênesis 15, 13 e 14, diz assim: então lhe foi dito, isso Deus falou para Abraão, quando ele fez a aliança com Abraão, de que seria o Deus de Abraão, o Deus da sua descendência, e que lhe daria uma terra prometida, a terra que emana leite e mel. Nesse mesmo dia, Deus disse o seguinte para Abraão: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Muito tempo antes, Deus já disse o que iria fazer com o Egito: eu vou julgar aquela gente. Êxodo 3, 19 a 21. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Deus está dizendo, logo no começo de Êxodo: eu vou estender a minha mão e vou obrigar o faraó a libertar vocês. Com mão forte, braço tendido, eu ferirei essa nação. O Senhor tem um propósito de julgar aquele povo. Êxodo 6:1 diz: disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da terra. Esse é o texto que precede imediatamente as pragas, as 10 pragas que atingem o Egito. Deus irá punir os pecadores. Deus irá lançar juízo sobre aqueles que maltratam o seu povo, sobre aqueles que são infiéis a eles. E isso não é só a questão de maltratar o povo. Toda a idolatria do Egito, toda a soberba do faraó, arrogando-se como um Deus, atribuindo o seu sucesso, a sua vitória aos deuses do seu panteão. Tudo isso vai ser condenado por Deus. Não apenas aconteceu isso com o Egito, mas aconteceu com todos os povos em volta de Israel. A volta de Israel para Canaã foi um juízo de Deus sobre os povos que já estavam habitando lá. Deus disse que escolheu Israel
para ser palmatória para aqueles povos. Meus irmãos, o que nós aprendemos aqui é que a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem graciosa de salvação para aqueles que se arrependem, para aqueles que são convocados a abandonarem seus pecados. Mas esta mesma mensagem que atinge o povo de Deus com tanta graça, ela cai no mundo como uma voz profética, redundante, de que as coisas vão mal e de que Deus está pronto para derramar o seu juízo sobre todo aquele que continuar em seus pecados sem se arrepender deles. O Evangelho anuncia salvação para o povo de Deus e anuncia o sério juízo de Deus para os impenitentes. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós meditamos na palavra, nós temos sempre que pensar nessas duas coisas. Há graça, mas há também juízo de Deus. E nós precisamos temer um, amar o outro, temer o juízo e nos agarrarmos à graça de Deus. Deus está virado contra o Egito e ia levar às últimas consequências esse juízo. E tudo começou de uma forma muito sutil. Deus não começou a tratar o Egito com as 10 pragas. Deus começou a julgar o Egito quando endureceu o coração de Faraó. É aí onde começa o juízo de Deus. E eu vou falar mais sobre isso, mais detidamente, nos próximos domingos. O que eu quero trazer mais profundamente para esta noite é justamente o que vem depois, versículos 24 a 26. Estes versículos nos dizem que o juízo começa pelo povo de Deus. Veja, só para você ter muito claramente em sua mente, Moisés obedece a Deus e recebe uma mensagem de juízo contra a nação egípcia. O tema aqui, nesses versículos, é justamente o juízo de Deus. Um Deus justo que não tolera pecados, que não tolera infidelidade, que não tolera idolatria, e que certamente derramará juízo sobre todo aquele que permanecer em infidelidade e impenitência. E isso não livra sequer a igreja. Deus não faz acepção de pessoas. Nem o povo de Deus ficou livre disso. Deus começa o juízo pelo seu próprio povo. Deus começa a fazer a limpeza, o chamado à fidelidade por meio e dentro do seu próprio povo. Versos 24 a 26 dizem o seguinte: estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Este aqui, segundo os estudiosos da Bíblia, os linguistas e tudo mais, eles falam que este é um dos textos mais difíceis da palavra de Deus, de compreender o que realmente está proposto aqui. Na nossa versão em português, ele está melhorado, mas na versão original, ele é complicadíssimo de se entender. Mas graças a Deus, o Senhor tem dado graça e tem iluminado as mentes. O que é fácil de entender aqui, que o grande problema foi a falta da circuncisão. O texto acaba dizendo que o texto narra a circuncisão de um dos filhos de Moisés e diz que toda a revolta de Zípora foi por causa de ser obrigada a fazer a circuncisão em um dos seus filhos.
Então a questão aqui, ponto passivo, é a circuncisão. Mas vamos ver aqui algumas coisas. Nós vemos aqui, nesse texto, que Moisés é o alvo da ira de Deus. E olha que coisa incrível. O homem chamado para ser o libertador de Israel, o homem chamado para ser o porta-voz de Deus para anunciar o juízo ao Egito, ao faraó e ao seu povo, ele mesmo, neste momento, indo para o Egito para cumprir a sua missão, ele mesmo é o alvo da ira de Deus. Olha o texto. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Deus foi com juízo sobre Moisés. Isso aqui é muito interessante nós lermos. Deus quis matar Moisés. Deus quis punir Moisés por algo que ele tinha feito. Certamente não foi deliberado, sem razão, que Deus fez isso. Então, por que Deus se irou contra Moisés? Então, aqui vão algumas interpretações. A mais aceita é a seguinte: Moisés tinha 2 filhos que nasceram em Midian. O mais velho, Gerson, e o segundo, Eliezer. Jetro, seu sogro, e Zípora, sua esposa, são midianitas, e o que se pensa é que eles não gostaram dessa história de circuncisão. O que se pensa é que Zípora ou não deixou Moisés circuncidar nenhum dos filhos, ou depois que viu Moisés circuncidar Gerson, ficou tão revoltada com a cena, achou tão brutal a coisa, que não permitiu que Moisés circuncidasse Eliezer. E o que aconteceu é que Moisés, certamente, para não criar um atrito familiar entre ele, sua esposa, seu sogro, permitiu que fosse assim, e não circuncidou o seu filho mais novo. Você percebe que, no texto, que de fato Zípora não se agradava muito da ideia da circuncisão. Ela circuncida seu filho, joga aos pés de Moisés e diz: você é um marido sanguinário, para mim você é um homem de sangue. E o texto diz que ela falou isso justamente por causa da circuncisão. É plausível isso. Mas ainda que não seja esta a razão, a questão é: Moisés não circuncidou um dos seus filhos. Moisés negligenciou este mandamento do Senhor. E estaria vivendo desta forma já há algum tempo. E por que a circuncisão é tão importante? Qual o mal de não circuncidar uma criança? Zípora poderia ter até alguma razão, né? Pegar uma pedra afiada, não tinha os instrumentos de hoje. Naquela época devia ser algo realmente meio bruto, meio carniceiro. Mas qual o mal de poupar uma criança disso? Por que Deus ficou tão irado contra Moisés? E aí nós vamos para uma terceira coisa. Nós precisamos entender o que é, qual o valor da circuncisão. Por que a circuncisão é importante? E eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis 17, de 9 a 14. E assim nós vamos entender por que a circuncisão era tão importante no esquema da antiga aliança entre Deus e o seu povo. Diz assim a palavra de Deus: disse mais Deus a Abraão. Isso aqui é a instituição da aliança de Deus com Abraão e a sua descendência. Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isto por sinal de aliança entre mim e vós.
A circuncisão é um sinal da aliança entre Deus e o seu povo. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho das vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança, olhe, a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Embora a circuncisão seja apenas um sinal, Deus diz que este sinal é a própria aliança. A minha aliança estará em sua carne, em vossa carne, e será aliança perpétua. Observe o versículo 14, preste atenção. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. E você vai entender porque que nesse momento em especial, tratar sobre as coisas da aliança é muito importante. Deus se revela a Moisés como sendo o Senhor, Yahvé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isso significa que Deus é o Deus da aliança. Quando Deus fala, eu sou o que sou, ou seja, eu, o Senhor, não mudo, eu sempre serei o que sou, Ele está dando a garantia de que se um dia Ele fez a aliança com o povo, essa aliança permanecerá perpetuamente. É uma aliança perpétua, porque Ele é o Deus que sempre é, Ele é o Deus que absolutamente não muda. Ele é o Deus da aliança. O povo hebreu, ele é o povo da aliança. A aliança de Deus é entre ele e aquele povo. As famílias hebreias são famílias da aliança. Cada um que nasce entre o povo hebreu é alguém que está em aliança com Deus e precisa ter esse símbolo em sua carne, a circuncisão. A motivação que faz Deus descer e salvar o seu povo do Egito é aquilo que ele diz: lembrei-me da minha aliança que fiz com Abraão, Isaque e Jacó, por isso desci para fazê-los subir a uma terra que mana leite e mel. Tudo nesse texto envolve a aliança de Deus com o seu povo. Coisa pelo que Deus preza muito. E a circuncisão é o símbolo, aquilo que torna visível, palpável, a assinatura de quem concorda com esta aliança. A própria situação do Egito é a confirmação da aliança. Qual era o teor da aliança? Deus prometeu ao seu povo. Deus disse a Abraão: farei de você uma grande nação e darei a este povo uma terra prometida, terra que mana leite e mel. Por que o povo está com problemas no Egito? Porque ele se tornou uma grande nação. Deus cumpriu. Por que o povo vai sair do Egito? Porque Deus iria levá-lo para a terra prometida, a segunda parte da aliança. Deus se revela, e um dos temas aqui em Êxodo é que Deus é um Deus de aliança com o seu povo. Por isso que Deus fala: quem negligenciar esta aliança deve ser eliminado do povo. Entendeu porque Deus, mesmo levantando um libertador como Moisés, não poderia permitir que ele fosse ao Egito cumprir a sua missão sem antes manifestar fidelidade à aliança do Senhor. Com que autoridade Moisés iria acusar a infidelidade do faraó, se ele mesmo era um infiel a Deus, se ele mesmo era um negligente a respeito dos mandamentos do Senhor? E não se pode nem dizer que havia uma ignorância ali.
porque assim que Deus atacou Moisés, o pecado era tão conhecido, o erro estava tão nítido, que Zípora não teve outra alternativa e não pensou em fazer outra coisa, senão circuncidar o seu filho. Ela sabia justamente o que estava errado em sua família. Pela graça de Deus, a circuncisão foi aceita e Deus deixou Moisés ir. O juízo de Deus começou com Moisés. Agora você imagine, depois disso, Moisés chegar para o faraó e anunciar juízo, sabendo que Deus não brinca quando fala sobre juízo. O juízo de Deus começa na casa de Deus, dentro do seu povo. E eu quero fazer algumas aplicações a partir desse texto, a partir deste último trecho. E a primeira aplicação que nós devemos considerar é que os juízos de Deus devem ser temidos. Nós também somos um povo de aliança. Nós somos o povo da nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Moisés tinha uma mensagem de juízo, versículo 21 a 23 fala sobre isso, mas parece que não estava muito atento para a sua própria infidelidade. E muitos de nós, assim como Moisés, estamos cientes de que andamos em infidelidade e mesmo assim não tememos os juízos de Deus. Muitos de nós, assim como Moisés, estamos cientes dos pecados que existem em nossas famílias, dos erros que estamos cometendo, e a despeito do juízo de Deus, continuamos em infidelidade. Quando você olha para o caso de Moisés, irmãos, e tantos outros casos na Bíblia, Ananias e Safira, eu falei hoje de manhã, você deve pensar o seguinte: o juízo de Deus não é só para os de fora, ele serve para mim também. No que diz respeito à desobediência, no que diz respeito à infidelidade, Deus não faz acepção de pessoas. Ele não deixa de nos punir porque nós somos membros de igreja. Ele não deixa de lançar juízo sobre nós porque nós somos crentes, porque cantamos louvores, porque oramos, porque dizimamos. Deus não faz acepção de pessoas no que diz respeito à infidelidade. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 2, de 1 a 11. Veja o que diz aí. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro, também ao grego. Observe o versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas.
Se Deus tiver que derramar o seu juízo sobre um crente infiel, Ele o fará. Ele fez assim com Moisés. Ele pode fazer assim com qualquer um de nós. Deus simplesmente não faz acepção de pessoas. Portanto, conforme Paulo diz, conforme nós vemos em Moisés, consideremos os juízos de Deus com seriedade. Deus não brinca. Deus não é como nós, que ameaça disciplinar o filho e não disciplina. Se Deus diz que irá disciplinar, Ele vai disciplinar. Se Deus diz que o pecado é punido com morte, é isto mesmo. O grande problema de Adão e Eva foi porque não acreditaram que o juízo de Deus era real. Eles não quiseram acreditar que o pecado trazia morte. Eles preferiram acreditar em outra verdade, ou melhor, na mentira do diabo, que disse que eles não teriam juízo algum. E o coração caído, ele sempre tende a acreditar que Deus é só amor. Mas Deus é um amor verdadeiro que pune seus filhos, que quer que os seus filhos se corrijam, que não permite que dentro da sua casa haja infiéis. Então Ele lança o juízo a fim de purificar. Os juízos de Deus devem ser temidos. A segunda coisa, a segunda aplicação. Em que temos sido infiéis? Assim como Moisés e Zípora, nós também conhecemos onde temos pecado. Não podemos dizer que Moisés e Zípora não sabiam o que estava errado. E assim como eles, nós também sabemos o que vai errado em nossas famílias, o que vai errado em nossas vidas, quais pecados nós temos privilegiado, aos quais nós temos nos apegado, quais são aqueles recorrentes, amigáveis, que tratamos com carinho. Nós sabemos sim aonde temos sido infiéis. Não é uma questão de ignorância, não é uma questão de inadvertência, é simplesmente uma questão de ignorar que o pecado traz juízo, porque o pecado é desagrado a Deus, o pecado é transgressão da sua lei, e não há transgressão que fique sem punição. Em que você tem pecado? Em que você tem sido infiel? E por que continuar assim, sabendo que isso atrairá a ira de Deus sobre você? E não apenas sobre você, mas também sobre a sua família. Por que continuar no erro, com a plena consciência de que se está no erro? Se há uma cruz, se há um Redentor, se há perdão, se há um Espírito Santo que está pronto a nos ajudar ao recomeço, ao arrependimento, ao conserto dos caminhos, por que insistir na infidelidade? Nenhum de nós quer sofrer as penas do juízo de Deus. E o apelo que se pode fazer a partir daqui é, uma vez que conhecemos as nossas infidelidades, não vamos continuar mais nelas. Eu sei que é muito difícil mudar algumas coisas. A vida após a queda, ela é difícil de ser restaurada. Há muita confusão, há muita coisa a ser remedada. E é assim se for por nosso próprio braço. Mas o mesmo braço forte, a mesma mão forte, o braço tendido que abriu o mar vermelho, ele é capaz de transformar vidas. Ele é capaz de libertar-nos dos pecados. Ele é capaz de nos fazer fiéis. Então corra para a cruz. Não permaneça na infidelidade. Corra para Cristo. Confesse seu pecado. É assim que a Bíblia nos diz que nós devemos tratar. O pecado conhecido, ele não é para ser negado, ele não é para ser ignorado, e muito menos para ser tolerado. A Bíblia diz que o tratamento correto para o pecado conhecido é confissão.
E um texto maravilhoso da palavra de Deus diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Zípora abriu seus olhos e imediatamente consertou o que estava errado. E o Senhor tirou a sua mão de Moisés. Talvez você passe hoje pelo peso da mão de Deus. Talvez você sinta como se Deus estivesse pegando você pelo pescoço e querendo lhe matar. É simples, meus irmãos. Confesse o pecado. E a confissão vem depois do arrependimento. Clame a Deus por arrependimento. Continuar no pecado, isso não acabará bem. Nossa infidelidade, a terceira coisa, é sempre contra Cristo. O mediador da nova aliança é o Senhor Jesus. A nova aliança foi feita no sangue de Cristo. Significa dizer que Cristo teve que ir à cruz, nos substituir e morrer por nós, para que os nossos pecados fossem tirados de nós. Então, quando nós andamos com o pecado, quando nós andamos em infidelidade, contra quem nós estamos pecando? Contra Jesus. Desonramos a sua cruz, fazemos pouco do seu sacrifício, zombamos da sua fidelidade a Deus que o levou à cruz, zombamos da sua bondade, da sua santidade, da sua dor, do seu sangue derramado. Não creio que algum de nós aqui queira fazer isso com o Cristo. É por isso que precisamos abandonar a infidelidade. Finalmente, o juízo começa em nós. Abra 1 Pedro 4:17. O apóstolo Pedro diz o seguinte: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? O Senhor irá restaurar todas as coisas e para isso Ele terá inclusive que realizar juízos. E o juízo final. Sabe como é que Deus vai começar? Vai começar por aqui. Por sua própria casa. Porque Deus não é hipócrita. Deus é muito sério naquilo que faz. E o juízo de Deus começa pela sua própria casa. O mesmo apóstolo Pedro diz que Deus parece retardar a sua vinda, mas não é esse o caso. O que Ele está fazendo é dando tempo para que todos os seus filhos se arrependam dos seus pecados. Cada novo anúncio de juízo é uma grande oportunidade de arrependimento. Como o apóstolo Paulo fala, clamo, eu exorto, para que vocês se reconciliem com Deus. E esta é a mensagem desse texto. O Senhor não poupa de juízo, nem mesmo os seus, se esses estiverem em infidelidade. Portanto, devemos temer o juízo do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós.